Bom, torcedor vascaíno, vambora então para aquele pós-jogo rapidinho para falar sobre esse Vasco da Gama e Melgar. Vasco vence, o Vasco passa para os playoffs da Copa Comebol Sul-Americana, uma espécie de repescagem. O Vasco fecha a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação e enfrentará nesses playoffs o terceiro colocado aí de algum grupo da Copa Comebol Libertadores. Tudo isso vai ser definido apenas quando fechar a fase de grupos de ambas as competições. O certo é, o Vasco da Gama está classificado. Fernando Diniz ele conseguiu a tempo estragar toda a cagada que foi feita antes de sua chegada. E sim, a cagada que foi feita. Fernando Diniz ele apaga um incêndio. Se eu pudesse nesse momento personificar o Fernando Diniz, eu chamaria de bombeiro, né? Não personificar em si, mas chamá-lo de alguma coisa, eu chamaria ele de bombeiro, porque ele apagou um fogo. Ele apagou um fogo que a própria diretoria do Vasco da Gama colocou. E essa é uma grande realidade. E não foi um fogo colocado agora, durante esse ano de 2025, não. Foi um fogo colocado lá no final do ano passado, quando o técnico Fábio Carille foi contratado. O Fernando Diniz, ele ajeita da forma que dá, sem tempo e como pode, algo que, assim, sinceramente, parecia ser impossível de ser ajeitado. O Fábio Carille ele passa 5 meses no Vasco, 4 meses no Vasco. O trabalho dele não rende absolutamente nada ao Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. Ideias, um time completamente vazio, fraco foi o trabalho do Fábio Carille. Um Vasco que sofreu no Campeonato Carioca, novamente não chegou a uma final. Um Vasco que sofreu na Copa do Brasil. Um Vasco da Gama que sofreu no Campeonato Brasileiro. E um Vasco sob o comando técnico Fábio Carille, que para esse mesmo Melgar que o Vasco hoje venceu com tranquilidade em São Januário pelo placar de 3-0, empatou na estreia da Sul-Americana no placar de 3-3, onde o Vasco abriu 3-1 e pelo jeito medroso do técnico Fábio Carille sofre um empate e acaba perdendo. Perdendo, porque o Vasco perde aquele jogo por 3-3. Então, ponto 1 da diretoria. Um incêndio começou lá em dezembro do ano passado com a chegada do Fábio Carille. Se o Vasco hoje chegou na última rodada da Sul-Americana precisando de uma vitória contra esse Melgar, é porque não venceu esse mesmo Melgar na estreia da competição. Mas, acima de tudo, se há hoje ou se houve um incêndio dentro do Vasco da Gama, a culpa é do senhor Felipe Loureiro. Porque o Fernando Diniz ele consegue apagar um fogo, meu amigo, que sinceramente, volto a repetir, parecia que não teria jeito. O Felipe caga na Copa do Brasil, porque empata com o Operário que perdeu para o Amazonas nesse final de semana por 2-0, que ainda não havia vencido na Série B, tá? O Operário perde para uma equipe que ainda não havia vencido na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Operário é um time fraco, que jogou em São Januário confiante, principalmente pelo primeiro jogo que fez. O primeiro jogo do Operário contra o Vasco da Gama em Ponta Grossa deu ao Operário a esperança de vencer, porque o Operário amassou o Vasco em Ponta Grossa. Porque o Vasco era comandado por um técnico sem capacidade para estar ali. Ponto. Então o Fernando Diniz apaga essa cagada do Felipe que foi cometida em Ponta Grossa. E o Fernando Diniz, ele apaga mais uma cagada. Porque o mesmo Felipe leva de 4 para um ridículo Puerto Cabejo. Então o Fernando Diniz tem que apagar essa cagada que o Felipe fez, sendo goleado para o Puerto Cabejo, e que o Carille havia feito empatando com esse Melgar. E perdendo e empatando com o Lanús também em São Januário. Então o Fernando Diniz, meu amigo, foi um bombeiro para o Vasco da Gama. Ele apagou um grande incêndio em pouco tempo de Vasco. Fernando Diniz, ele infelizmente vai do Polo Sul ao Polo Norte. Da mesma forma que ele ganha do Fortaleza e do Melgar por 3-0, ele perde jogando mal para o Fluminense por 2-1. Mas, acima de tudo, quando o Vasco vence, e foram 2 vitórias do Fernando Diniz até agora, contra o Fortaleza e contra o Melgar, vence com autoridade. E é uma esperança, porque o Vasco vai para esse período aí de quase um mês classificado para as oitavas da Copa do Brasil e classificado para esse playoffs da Sul-Americana. Era importante. E agora é olhar para o Campeonato Brasileiro. É olhar para esse jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino e olhar para a partida próximo dia 12 contra o São Paulo. O elenco do Vasco é limitado, sim, mas é um elenco que tem como dar ao Vascaíno muito mais do que estava dando durante esse ano de 2025. E alô, diretoria, o Vasco precisa também de reforços. Não dá para Benjamin Garré, para Adson, Lodi Augusto nem fez falta nesse jogo de hoje. Alex Teixeira entrando em campo, tem coisas que o Vascaíno não precisa mais ver. Então, ó, guarda um cascalho, arranja um cascalho e vai no mercado nessa janela, porque do jeito que tá, está completamente impossível.
Show? Deixa a sua opinião nos comentários, se você gostou, se curtiu aí, né, essa vitória do nosso Cruz Maltino contra o Melgar hoje. E está animado. Vence o Vasco, passamos e que venha aí essa repescagem, que venha algum adversário da Libertadores. Se inscreva no canal, curta, compartilhe o nosso conteúdo e, é claro, saudações vascaína.